nós sabemos tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, toda a tragédia envolvida, todo o estado, várias cidades, e obviamente que isso afetou os clubes. Internacional, Grêmio, Juventude, Brasil de Pelotas, enfim, todos os clubes foram afetados por isso. E lógico que nós sabemos que a temporada ela foi afetada pela chuva, no sentido de que não dá para se exigir muita coisa dos jogadores e do clube que teve praticamente o CT e os estádios destruídos. Dito isto, precisei frisar sobre isso aqui, nós precisamos falar sobre o Grêmio. E o vídeo de hoje é sobre o Grêmio e a situação atual dele, especificamente falando de Renato Portaluppi. Eu sou Samuel Geiger, criei esse canal para falar de futebol. Não sou o dono da verdade, da razão, nem tenho intenção de ser. Quero agradecer a todos os novos inscritos que têm chegado, já passamos de 250 inscritos. Pedir a vocês que compartilhem, que comente, que divulgue os vídeos, que deixe sua opinião. Vamos trocar uma ideia. Pois bem, o Grêmio ele é hoje o 18º colocado do Campeonato Brasileiro. Ele tem 14 jogos, ou seja, ele tem 2 jogos a menos na tabela do Campeonato Brasileiro. E esses 2 jogos podem significar um alento ao clube se o time ganhar os 2 jogos, ou pode significar o fundo do poço de vez se o time perder os 2 jogos. Não existe meio termo aí. A situação é delicada. E o pior de tudo, que além do time estar em 18º, o futebol é muito ruim. Não é que o time está ali e que você fala assim, não, mas o Grêmio está lutando. Como o Vasco, por exemplo, que estava numa situação também bem difícil, demonstrou reação, os jogadores abraçaram a causa, foram para cima. Não. Parece, a impressão que passa vendo o Grêmio jogar é que o Grêmio já entregou as pontas. É que o Grêmio já entendeu que ele está numa situação ruim e que não tem forças para sair daí. É o que eu falei no vídeo passado, há 2 vídeos atrás, quando eu citei o Fluminense. Quando um clube grande, da expressão do Grêmio, ele chega na situação que ele está, é muito difícil dos jogadores absorverem isso, porque isso é novo no dia a dia. Nós somos seres humanos, é difícil você chegar numa grande empresa e do nada você entender que aquela empresa está descarrilhando numa situação que não é comum para ela, não é normal. Futebol é desse jeito, futebol é um material humano. É difícil para o jogador absorver isso, porque quando você fala do Grêmio, você vê um clube sempre brigando por títulos no Brasil. Pois bem, diante dessa introdução, desse contexto, eu resolvi falar do Grêmio, volto a dizer, tem 14 jogos, só ganhou 2 jogos, a última vitória do Grêmio do Brasileirão tem mais de 10 jogos, o time não esboça nenhum tipo de reação. E o Renato Portaluppi, eu acho que é uma situação complicadíssima, ele, nas entrevistas coletivas, ele vê um futebol e um time que ninguém vê. É impressionante como que o Renato, ele parece que não consegue, ou talvez não queira, falar para o torcedor que a situação está caótica. Porque eu acho que a palavra hoje é essa mesmo, a situação do Grêmio é caótica. É um caos total dentro do Grêmio, que não demonstra nenhum sentimento de luta, não demonstra nenhuma reação. E rodada após rodada, o Grêmio vai caminhando a passos largos para a Série B. É o que eu disse aqui agora há pouco. O Grêmio tem 2 jogos para fazer em atraso. O Grêmio corre um sério risco de perder esses 2 jogos. Porque se um time fez 14 jogos e teve 2 vitórias, o que garante que ele vai ganhar os próximos 2 jogos que tem em atraso? E a entrevista do Renato após o jogo com o Cruzeiro, desculpa, ela é preocupante porque o Renato, ele demonstra uma... não vou falar que é arrogância, porque é chato a gente falar isso, mas ele demonstra um tom de soberba no sentido de responder aos repórteres. Uma das primeiras perguntas, quando ele perguntaram se ele fica, ele disse, não, eu fico, eu sou treinador do Grêmio. Primeiro que eu acho que essa pergunta nem deveria ser feita a ele. O repórter, não sei qual o repórter que fez essa pergunta, mas ela deveria ser feita à diretoria do clube, ao presidente, ao diretor de futebol. E, em segundo lugar, a forma com que o Renato respondeu, ela passa a impressão, e aqui eu estou sendo muito cauteloso na minha fala, porque o Renato é provavelmente o maior ídolo da história do Grêmio, então a gente sabe de tudo que ele fez lá, tudo que ele participou, tudo que ele ganhou lá, mas
passa a impressão que talvez o Grêmio seja comandado pelo Renato, inclusive na diretoria. Parece que o Renato, ele que dita o ritmo do Grêmio. Isso é um tanto quanto perigoso, e eu não estou pregando aqui demissão de treinador, porque eu sou a favor da continuidade do trabalho, mas se existe um momento para trocar, o momento é agora. Vai esperar mais o quê? O time tem 14 jogos, ganhou 2. Vai esperar o quê para poder trocar de treinador? O que está faltando? Agora, de agora em diante, o Grêmio vai começar a ganhar. O futebol vai ficar fácil para o Grêmio, ele vai começar a fazer 3 pontos em todos os jogos. E o pior de tudo é o treinador. Eu respeito demais o Renato Portaluppi, que eu acho um ótimo treinador, só que as coisas não estão acontecendo. O futebol do Grêmio hoje é deprimente, gente. A torcida do Grêmio, Renato Gaúcho saindo do último jogo contra o Cruzeiro, a imagem do Premier pegando, o Renato saindo, a torcida do Grêmio olhando para ele indignada, porque não tem o que esperar do time treinado pelo Renato Gaúcho neste momento. E aí, eu faço uma pergunta, eu vi um tweet hoje, que eu faço uma pergunta, é o seguinte: talvez não foi atribuído ao Renato um tamanho maior que a instituição? Porque qualquer outro treinador na posição do Renato, qualquer um, gente, não tenha dúvida, já tinha sido demitido. E ao mesmo tempo eu faço uma outra pergunta: será que por ser o Renato, talvez não seria ele o único capaz de reverter essa situação? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu trago essa discussão aqui porque nós estamos vendo um gigante do futebol brasileiro, que é o Grêmio, caminhando a passos largos para um rebaixamento, totalmente entregue, né, à situação, sem uma reação, sem esboçar uma reação, treinado por um treinador que na entrevista coletiva vê um futebol que ninguém vê, uma postura que ninguém vê. A situação do Grêmio ela é muito difícil, com a ressalva dos 2 jogos que faltam para o Grêmio fazer. Agora, se isso é bom ou ruim ter 2 jogos, só o tempo dirá, e o Grêmio dirá, e o Renato Portaluppi. Ontem ele falou uma frase muito forte, muito pesada: nós vamos conseguir sair dessa situação. É o que a torcida do Grêmio espera. Eu volto a dizer, respeito muito o Renato Gaúcho, sempre serei a favor da continuidade do trabalho, mas nesse momento é imprescindível a avaliação em respeito ao próprio Renato, ao Grêmio, à situação do clube atual e a esse elenco. Ou o Grêmio começa a jogar futebol, ou ele vai disputar a Série B o ano que vem. Pensa diferente? Deixa aqui nos comentários sugestão, crítica, opinião. Não esquece de deixar o like, compartilha. Tamo junto.